Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Sexta-feira, sextou. E daí? Esse sextou é muito fraco, né? Esse sextou é para quem está fazendo planos de não adorar o Senhor, mas de sim servir ao mamon, né? Aos deuses deste mundo. Vamos falar um verso aqui comigo, que eu tenho de cor. Deu para perceber que eu já estou na praia, né? Sextou, sexta de manhã, eu vim tomar um sol, graças a Deus. Trabalhamos durante a semana, passamos por tantas coisas nessa semana, meus irmãos, e agora eu estou sentadinha aqui. E eu estou com desejo de falar isso com vocês e eu quero começar com esse verso. E eu creio que todos vocês sabem de cor também. São João, vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós também somos todos nós, ô glória. Não se turbe o vosso coração. Meus amados, quanta gente com o coração turbulado, quanta turbulência, quantos lamentos, quantas pessoas temos atendido aqui no WhatsApp do canal. Quanta gente sofrendo, quanta gente pedindo socorro. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Em Filipenses 4:8 também é um dos versos que eu mais gosto, que diz que a gente tem que ocupar a mente com tudo que é puro, tudo que é justo, com tudo que é bom, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Eu não estou falando isso para vocês, não, eu estou falando isso para mim. A palavra de Deus era para todos nós, o tempo todo, todo dia, sem parar de buscar. Se nós não nos firmarmos na rocha que é Jesus, se nós não orarmos todos os dias, se nós não nos apegarmos à santa, bondosa, pura palavra de Jesus, palavra de Deus, a Bíblia, nós não temos força não. Então é para mim e para você esses dois versos bíblicos que aqui foram citados. Estou aqui toda descabelada, tomei sol até agora, joguei a canga aqui sobre os meus ombros para falar um pouquinho com vocês. Amados, eu e Elton passamos por uma situação muito delicada, que sabe quando você passa por uma situação que mexe com as suas entranhas, mexe com o seu coração, mexe com os seus nervos, mexe com a sua mente e te faz correr para os pés de Jesus, porque prova, tribulação, aluguel, problema, boleto, desemprego, isso aí já temos vencido com Jesus. Somos mais que vencedores, essa é a promessa de Deus. Então disso aí a gente nem se preocupa. Vai olhando esse mar aí, ó. Se Deus controla esse mar, se Deus domina essas ondas, se Deus tem o controle absoluto do céu, da terra e desse mar todinho, todos os oceanos ele controla e domina. A Bíblia fala que os oceanos todos lhe cabem na concha de suas mãos, aqui dentro da conchinha das mãos de Jesus. Não é demais? Vamos lá. No domingo cedinho nós tivemos uma visita muito importante para nós. Um amigo da igreja adventista, que foi nosso padrinho de casamento, perdemos contato, mas a gente sempre se fala esporadicamente.
Mais 10 anos se passaram e a gente não se viu. Planejamos, mas a gente nunca mais conseguiu se ver. E domingo cedo ele veio pra cá, a gente passou um dia extraordinário. Na verdade ele marcou de vir de manhã, mas ele é bem... Ai meu Deus, ele é uma pessoa que tem bastante compromisso, digamos assim, então ele não conseguiu chegar de manhã não. Nós amamos ele, sempre amamos. Nossos irmãos que a gente deixou no Adventista são amados, irmãos queridos, amigos de infância. Fora a família toda que está lá, né? Mas vamos falar desse amigo. Ele veio e passou o domingo com a gente aqui. Foram horas, algumas horas, preciosas, preciosíssimas. E nós lembramos muitas coisas boas. Fiz o bolo de cenoura com chocolate que ele gosta muito, que ele lembrava de 21, 22 anos atrás, quando ele era adolescente, ia na minha casa. E aí eu fazia os mexidinhos para ele, um arrozinho, se tivesse um ovo na geladeira, eu quebrava, fazia mexido. Ele chegava da escola à noite, passava lá em casa rapidinho. E como eu já falei para vocês, né, todo mundo sempre considerou a mãezona. A Lília é a mãezona, nossa mãe, vamos lá. Então ele sempre tinha um mexidinho, um pãozinho, um sanduíchezinho, sempre inventava. E ele vinha faminto da escola, passava na minha casa, depois ia para casa dele, onde ele morava. Vivemos tantas coisas e eles cresceram juntos, ele também cantava no quarteto do Elton, e crescemos e nos casamos e fomos embora, ele foi nosso padrinho de casamento. Quando a gente casou, a gente foi tentar a vida em São Paulo, eu engravidei da Emily e as coisas foram distanciando, né? E os anos foram passando. Até que lá em Anchieta, quando eu morei em Anchieta, ali que eu ganhei o Emily, há 18 anos atrás, ele nos visitou, mas já tinha uns 10 anos que a gente não se via, e domingo ele veio aqui. Vou fazer um vídeo, vou mostrar pra vocês tudo que a gente viveu, sobretudo o grande cantor que ele é, a voz linda que Deus deu pro nosso amigo. Nós somos super fãs dele, da voz dele, do timbre de voz, da perfeição vocal que ele tem. E ele já cantava assim quando ele tinha 15, 16 anos, lá na minha casa. A harmonia com ele é sempre certa, é certeira. Porém, hoje ele já fez aula de canto, é formado em canto, fez faculdade de música, se formou, nenhum de nós se formou, só ele. Deu a volta por cima 1000 vezes. É enfermeiro formado. Também ocupa um outro cargo muito importante, que depois eu conto para vocês no outro vídeo. Esse vai ser o próximo vídeo. E logo depois que ele foi embora, na quarta-feira de manhã, o Elton recebeu uma mensagem do irmão dele, foi até o meu cunhado que me avisou, nos avisou. Vou mostrar outra praia para vocês, tá, gente? Tô meio descabelada aqui, é melhor que vocês olhem a praia e vão refletindo aí. Meu cunhado ligou pro Elton e falou: Elton, você já tá sabendo quem morreu? E aí, gente, não foi esse amigo nosso que esteve aqui conosco não, tá? Foi um amigo também da Adventista, da adolescência do Elton. Eles se conheciam desde uns 14, 15 anos, são da mesma idade. E o quarteto deles aqui na Igreja Adventista de Anchieta, aqui do lado da minha cidade, chamava-se Quarteto 1982. A gente brincava, apelidou o quarteto assim, porque eram 4 meninos. O Elton dirigia, né, liderava o quarteto, e todos tinham nascido em 1982. Sim, o Elton é mais novo que eu, 9 anos. Isso eu já contei várias vezes nos testemunhos passados. Se você não viu, é porque você não assistiu ainda, tá bom? Vamos lá. Chegando em casa, na quarta-feira, a gente teve essa triste notícia de que o nosso amigo, que mora aqui na cidade vizinha, teve 3 infartos e um monte de complicações pulmonares. Olha aqui atrás como é bonito também. Infecção de pulmão, uma pleura. Essa é uma castanheira, essa árvore. Depois de 3 paradas cardíacas, ele faleceu e veio a óbito. Quarta-feira.
Na verdade, ele veio a óbito, gente, na segunda-feira de manhã. Eu que tô falando errado aqui porque eu errei. Segunda-feira cedinho ele veio a óbito. A gente só ficou sabendo na segunda de noite. Eu e o Elton. O Elton ficou numa angústia, numa tristeza tão grande. Eu fiquei sem reação. Por quê? Porque ele mora aqui na cidade vizinha aqui. Dá pra ver ali? Eu não sei se eu tô conseguindo apontar, que eu não tô enxergando direito, gente. Ó, no final daquela pedra ali, no final daquela pedra, do lado de lá, já é a cidade de Anchieta. Então esse mar aqui todo é um só. Aquelas pontas de lá, do oceano lá, já é a cidade de Anchieta. Então a gente tá aqui bem do ladinho e a gente não visitou eles desde quando a gente chegou aqui. Não fomos visitar a família. E essa família, justamente, é aquela família que eu conto pra vocês, que eu fui pra São Paulo tentar a vida com o Elton, quando a gente se casou, 1 ano e pouco de casados. Quando chegou lá, a gente conseguiu um emprego. Já contei pra vocês. Quem quer conhecer a história completa tá aqui no nosso canal. Do nada, resolvemos contar um pouco do nosso testemunho. É um vídeo que a gente fez lá na praia. Tá completo aqui no canal. Verifiquem, confiram, que é uma história muito forte. É uma história de vida muito forte, que eu, sendo a personagem principal, às vezes não acredito como a gente sobreviveu. Mas a gente veio de São Paulo, 18 horas, né, de São Paulo pra cá. Eu grávida da Emily. Descobrimos a gravidez, eu comecei a passar mal, e eu não tinha força nem de levantar. Eu vivi internada lá em Campinas, que foi a cidade para a qual a gente foi. Estava trabalhando na operadora Vivo. Fui demitida por telegrama. Aí, ó, coisa de gente antiga. Fui demitida por telegrama porque eu faltei, primeiro mês de trabalho, fiquei internada em várias clínicas lá. E a gente se perdia em São Paulo, Elton. Enfim, conheça a nossa história, tá lá, tem vídeo pronto aqui, vídeo completo, tá bom? Posso deixar aqui na descrição desse canal. Chegou um momento da nossa vida lá em São Paulo que nós dois perdemos o emprego, porque o Elton não tinha coragem de me deixar numa clínica em São Paulo, num lugar que a gente não conhecia mais nada, sozinho. E eu passando muito mal, desmaiava, pressão baixa, vomitando muito. As minhas 2 gravidezes foram muito difíceis. Eu não consigo comer nada, eu só vomito, desidrato e desmaio. A pressão fica baixinha. E aí, da Emily agora eu fiz cesariana, fiz cesárea e liguei, arranquei as trompas. Tirei mesmo fora as trompas. E tenho 2 filhas, como vocês já sabem. Chegando aqui, lá em São Paulo, a gente perdeu o emprego. E quando chegou o momento que não tinha mais o pão, não tinha nada, nem a quem recorrer. Quem nos levou para lá também nos deixou, nos abandonou. A gente não sabia o que fazer, não. No alto do nosso desespero, a gente conseguiu receber uns dias de casa, que a gente tinha trabalhado uns 30 dias só. E aí, aquele trocadinho, a gente comprou um cartão telefônico. Cartão, aí eu contei pra vocês já no vídeo também. E no cartão a gente ligou pra mãe desse rapaz que morreu aqui em Anchieta. O Elton conhecia ele, já era amigo de infância, mas já tinha tantos anos que nos falavam. Quando a gente casou, a gente já morava lá no nosso bairro, 100 e poucos quilômetros daqui. Já estávamos distantes, né? Tinha anos que o Elton não via. Só que ele falou: Lília, eu conheço uma mãe e um pai que são tão amorosos, que o que os nossos pais não fariam por nós, esse casal faria. Vou ligar para dona fulana, lá de Anchieta. Eu vou explicar que você está passando mal, que a gente está aqui em São Paulo, em Campinas, e a gente não sabe o que fazer. Dito e feito, o Elton comprou o cartão telefônico, ligou para ela e falou: dona fulana, é o Elton, a senhora lembra de mim? E ela falou: oh, meu filho, lembro sim, baiana. Baiana de coração enorme, o coração dela parece que é maior do que esse mar todinho aqui. Olha, eu sou o Elton, a senhora lembra de mim? Eu casei com a Lilian. Assumi a Nandinha. Eu tô passando necessidade, nós não temos mais o que comer. Estamos em Campinas, São Paulo. E aqui, todos os móveis que a gente conseguiu aqui, um casal nos ajudou. A gente vai vender todos os móveis e eu quero voltar. Só que eu não posso contar com a minha família.
que eu faço? A senhora me ajuda? Ela falou bem assim: o Elton, meu filho, pegue a Lília, pegue o ônibus e venha para minha casa. Pode vir imediatamente, viu? Foi o que nós fizemos. Cartão telefônico, a gente botava assim o cartão no orelhão, ele fazia tum, 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 tum. Vocês lembram disso? Era um desespero, a gente falava, falava rapidinho assim, e aí desligava porque a ficha caía muito rápido. Ele falou: tá bom, minha amiga, minha irmã, eu vou vender todos os móveis, eu vou conseguir o dinheiro da passagem e a gente vai para sua casa, aí em Anchieta. Eu vou conseguir comprar outro cartão e te aviso assim que a gente conseguir vender tudo. Nós fomos dos móveis usados, o Elton sempre se virou muito bem, né? Fomos lá, vendemos os móveis usados, conseguimos só o dinheiro da passagem mesmo. Eu vim passando mal, vomitando, vim com uma garrafa PET na minha mão cortada, vim vomitando e cuspindo de Campinas até aqui, no Espírito Santo, 18 horas de viagem vomitando, desmaiando. E eu cheguei aqui. Quando cheguei na casa dela, eu tinha 12 caixas de papelão, uma TV de 14 polegadas e um sonzinho. As caixas de papelão eram uns pratinhos, umas panelinhas e umas roupinhas minhas, da Nanda e do Elton. Esse casal me deu tanto amor. A filha, uma das filhas, que eu não quero citar os nomes, né, não quero expor, mas eu já contei deles aqui. Pegou um carrinho de mão, pegou todas as caixas de papelão nossas e colocou dentro da igreja adventista. Essa família, eu já contei para vocês como a gente ama eles, como nós somos gratos. Eu fiz vários vídeos se agradecendo. Colocou todas as nossas coisas dentro da igreja adventista e fomos caminhando. Era tudo estrada de chão, hoje está tudo asfaltado. A cidade de Anchieta é linda, desenvolvida, tem bancos, supermercados, atacadão, tem tudo. A cidade de Anchieta é perfeita, uma praia linda e um lugar lindo de morar. Mas chegamos lá, na casa dela, tomei um banho, deitei. E eu lembro que a mãe fez pra mim uma muqueca, gente, um peixinho, que eu tenho certeza que eles ganharam aqui, porque a gente ganha muito peixinho pequenininho por essa beira-mar aqui. Quando tem puxada de rede, já fiz vídeo também, como é puxada de rede aqui na praia. Sobra muito peixinho pequenininho, sobra quilos e quilos e quilos. Todo dia tem puxada de rede em algumas praias daqui. Você vai lá, você ganha muito peixe pequenininho, camarãozinho, muita coisa vem. E a gente ganhou. E ela fez uma muquequinha pra mim que eu nunca vou esquecer aquele sabor. Ela foi uma mãezinha pra mim que eu nunca pude ter nos braços da mãe que me gerou. Ela me abraçou com amor, carinho, e falou: ô minha filha, você vai sarar, Jesus vai te sarar, viu? No colinho dela, com aquela comida, foi a primeira comida que parou no meu estômago em 5 meses de gravidez, eu lembro. Eu não vomitei. Aquela noite eu já dormi mais fortalecido, fui sarando. Daí os irmãos me ajudaram, juntaram, conseguiram um fogãozinho, o Elton conseguiu um emprego, foi capinar terreno, o Elton foi cavar sapata para a igreja adventista, onde hoje a igreja está bem bonita. Mas a primeira reforma, ela estava aqui, participou. Naquela época, o ajudante de pedreiro ganhava R$10 a diária. E o Elton cavou sapatos enormes. A gente contou isso nos vídeos também. Nosso primeiro e segundo testemunho, tem 2 aqui. Gente, eu sarei e Deus me deu uma filha sadia, que está com 18 anos já. E nós conseguimos vencer e suportar todas essas lutas. Passei essa gravidez sem nenhum real para comprar nenhum pacote de fralda, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu sobrevivi e estamos aqui. E glória a Deus por isso. Essa mãe que me socorreu, essa irmã que me socorreu, e esse rapaz que morreu segunda-feira, hoje é sexta, ele morreu segunda. Esse rapaz largou o quarto dele, foi dormir com outro irmão, são muitos irmãos, muitos netos, e deu o quartinho dele para mim morar com ela, com a Nandinha, que era pequenininha. E a gente sempre foi muito grato a eles. Sempre eu tento entrar em contato, mando mensagem, mas a gente ficou esses anos aqui, os últimos 4 anos, fez agora em agosto, do lado, e eu não fui lá visitar. É correr atrás do vento, como diz Salomão,
correr atrás do aluguel, é resolver boleto. Eu tenho meu canal, tem 4 anos, que toma muito meu tempo, eu atendo muita gente, eu atendo voluntariamente. E eu quero falar que é voluntariamente, porque tem gente fazendo piada aí que a gente pediu Pix. Mas o Senhor Jesus é um Deus justo, é um Deus de justiça, e Ele tudo resolve por nós. A gente só coloca na mão de Deus e pronto. Diga-se de passagem, o vídeo que eu fiz lá no Rodrigo, contando alguns testemunhos, peguei só 10, né, de milhares, peguei só 10, o vídeo ficou muito bacana, confere lá no Para Que Possamos. 10 testemunhos de vida. O Rodrigo pediu, gente, apoie o canal da irmã Lilian. Vou deixar o Pix dela aqui na tela. Eu nem sabia que ele ia pedir, fez uma surpresa bacana pra gente e pediu o Pix. E tem pessoas criticando, rindo, fazendo paródia, fazendo piada. Gente, isso é tudo muito pequeno diante do Deus que nós servimos. Então é só orar, confiar e deixar na mão daquele que tudo sustém. Ele é o dono do mar, do céu e da terra. Ponto final. O que eu vou falar pra vocês? A morte desse rapaz abalou muito a mim e o Elton. Desde segunda-feira nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós choramos muito. O corpo chegou só terça-feira. Então nós passamos de terça para quarta, a noite inteira lá com eles. Nesse velório. E ali a gente só ouviu músicas da igreja adventista. São as mesmas músicas, sabe? As músicas do Inário. Músicas antigas como Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar, né? Apagar. Aqueles hinos antigos que eu e o Elton cantamos tanto. Outra coisa, além do rio existe um lugar para mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Nós dentro da igreja adventista, num ambiente que nós somos criados, aquele ambiente ali todo era muito familiar. E eu tinha um desejo tão grande de pregar para eles que Jesus já tudo pagou por nós. Eu não tive nenhuma saudade enquanto estive lá dentro. Faz 14 anos que nós fomos libertos da seita adventista do sétimo dia. E eu prego isso aqui veementemente e seguirei pregando. Por nenhum segundo de minha vida, nesses 14 anos, eu quis voltar atrás ou eu pensei em voltar. Porque, infelizmente, a fundação da igreja, as heresias, o que é antibíblico, o que é contra o nosso Jesus, nosso Salvador Jesus, que contém a doutrina dessa igreja, é irreversível. Não tem como defender a doutrina da igreja adventista. Quanto isso, eu não abro mão por nenhum segundo, jamais. É um caminho assim, daqui para o céu com Jesus agora, jamais retroceder. Nós não somos dos que retrocedemos. A Bíblia fala isso e eu me enquadro muito bem. Eu não sou de retroceder. A minha fé está intacta em Deus. O que me deixou muito triste foi a impotência de não poder fazer nada por eles. Vocês sabiam que eu criei, gente, desde pequenininha, que aquele verso da Bíblia assim, ó: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vocês acreditam que eu acreditei e preguei, tá? Que em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso futuro. Vocês acreditam que esse verso não tem vírgula? E eu preguei que tinha vírgula só porque eu era um papagaio falante? Um papagaio que repetia o que Leandro Quadros pregava e outros pastores? Quando eu fui ver que o verso bíblico nem vírgula tem, eu fiquei destruída. Foi uma das coisas que arrancou o meu chão quando eu saí do Adventista. Um verso tão simples que você talvez aí da Batista, da Presbiteriana, Católica, Metodista, Assembleia, você leu esse texto com tanta nitidez e você entendeu desde pequeno. Eu demorei 37 anos pensando que em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso futuro. Eu defendi isso, gente, porque eu ouvi que os pastores adventistas falavam e repeti igual papagaio.
Não tem vírgula. Em verdade estarás comigo hoje no paraíso. Não há vírgula nesta frase de afirmação que o Senhor Jesus falou para aquele ladrão na cruz. Ele creu. E quando ele creu em Jesus, que ali naquela cruz, quando ele entregou o seu espírito e falou, está consumado, ele tudo pagou, ele realmente, o ladrão encontrou com ele no paraíso ali mesmo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lília, você sabe o que é o paraíso? O paraíso fica dentro do céu, o paraíso fica perto do trono, o paraíso fica num pré-céu, abaixo assim um pouquinho. O paraíso tem consciência, o paraíso é perto do trono de Deus. A árvore da vida é lá no paraíso, já está nesse lugar de paraíso completo? Ou está no... Gente, não sou teóloga não sei te explicar não, mas eu creio. Eu creio que em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É verídico porque a Bíblia não fala, não falha e Jesus não mente. Tantos versos o Adventismo puxa para si e coloca como verdade. Eu caí que nem Pati, 37 anos. Hoje estou refletindo muito. Eu e o Elton tivemos muitas conversas nesses últimos dias, do enterro para cá, que foi ontem, né? Do enterro pra cá, nós estamos assim devastados. Nosso coração tá chorando tanto por aqueles pais. A família deles da Bahia estiveram aqui. Chegou 2 carros, 3 horas da manhã, chegou 2 carros da Bahia. Que desespero ver pessoas que a gente ama tanto chorando daquele jeito. Sabe o que a mãe perguntou pra mim? Ô Lília, minha filha, que bom te ver. Minha mão já tá doendo aqui de segurar o celular. Não trouxe nada. Vídeo feito sem planejamento. Vamos lá. A mãe, gente, olhou pra mim lá, eu abraçadinho com ela. Vou botar só uma foto, tá? Que o Elton tirou, pra não expor nem a família, nem nada. Não quero expor ninguém deles, porque eu amo muito eles. Não filmei nada lá pra vocês, por isso. A mãe chegou pra mim e falou assim, ô Lília, você crê que meu filho vai estar comigo, me esperando debaixo da árvore da vida? E eu falei, eu creio, irmão, eu creio. Jesus deu sua vida por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus deu a vida dele por seu filho, por todos nós, meu irmão. Nós vamos estar todos juntos lá no céu. Irmãos, eu via que os olhares dos irmãos eram com amor para mim e para o Elton. Nós fomos tratados como celebridades, como pessoas importantes que não somos. Mas o amor deles era tão sincero por nós que constrangeu o nosso coração. E nós também os amamos. Mas alguns estão fora da igreja e os que estão dentro da igreja até se tornaram anciãos já. Estão anciãos, já são anciãos da igreja. E a gente vê que eles não creem, né? Perceberam que eu estava com um brinquinho, perceberam que eu fui de batom, não julgaram, não nos trataram com preconceito. Eu não quero nesse vídeo falar nada, zero sentimento ruim nós sentimos lá dentro em relação a eles, de preconceito a nós. Não existiu isso. Que amor, que sofrimento, que família linda, que se ama tanto, que eu nunca tive uma família daquela. Eu nunca recebi da minha mãe o amor que aquela mãezinha deu pra mim e pra todos os filhos que ela tem. Ela tem muitos filhos, agora ela já tem muitos netos e agora ela já tem muitos bisnetos. Você sabe quando ela estava um pouquinho com remédio, né? Deu um remedinho para ela acalmar. Quando ela acalmava, que ela voltava assim, eu abraçava ela. Falava, a senhora quer uma aguinha, quer um leite? Não. Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê fulano? Cadê fulano? Onde que tá o outro? Onde que tá o outro? E eu falava, amada, minha irmã, tá aqui, ó, deitado no banco de trás, tá fulano. Gente, filhos de 50 anos, filhos de 40 anos, de 45. Todos adultos já com seus filhos e ela preocupada, como se fossem todos seus bebezinhos ainda. Eu nunca conheci uma mãe que ama tantos filhos assim, gente. Eu tô muito constrangida com aquele amor dela. Porque é a mesma coisa, se hoje eu precisar morar na casa dela, se eu e Elton precisarmos morar na casa dela, se a gente não tiver condições de trabalhar e passarmos necessidade de novo, eu posso ir para casa dela, sabe, gente? Isso é muito forte. Quantos de nós tem esse coração assim tão amável?
que ama tanto os filhos, que mesmo em luto, estava se preocupando com os outros que estavam ali do lado. Perguntou se eu tinha tomado leite, se eu tinha tomado um chá. Meu Deus, gente, que amor é esse? Eu e Elton vamos estar com eles, vou visitar os pais, porque a família da Bahia já foi embora. Ai, espera aí um pouquinho. Eu e Elton vamos estar nesse final de semana com eles, vou visitá-los mais, vou estar lá no domingo ou sábado. Quero visitar eles ao menos uma vez por semana, porque eu sinto que eu errei de não ter visitado antes, porque quando o filho dela faleceu a gente sentiu uma dor muito grande de não termos ido lá antes, mas ele também estava trabalhando muito, era ocupado, tinha 2, 3 empregos, era uma vida louca, corrida, não tinha tempo para nada. Que ele estava trabalhando absurdamente, assim, não tinha tempo para nada. Então certamente se eu fosse lá eu não teria encontrado ele. Tanto é que a gente nunca topou com ele nem pela cidade, que a gente vive lá na cidade. Fazemos serviço lá, trabalhamos lá o tempo inteiro e a gente nunca mais topou com ele, porque ele era realmente muito ocupado, muitos cargos, muito trabalhador. Oh, queridos. Domingo ele passou mal e a irmã dele, amiga nossa também, falou com ele assim: irmão, você tá muito ruim, tá com falta de ar, tá com dor nas costas, vamos no médico, chega de adiar, largue os empregos, largue os trabalhos, vamos no médico. Sabe o que ele falou? Eu vou me internar, eu preciso me internar, porque eu tô sentindo que eu tô nos meus limites. Só que deixa da segunda e o banco abrir e eu vou lá transferir, fazer as transações bancárias que eu preciso, resolver as questões de burocracia que só eu posso resolver, e depois eu me interno. Aí o outro irmão dele, um primo dele, são duas famílias baianas muito grandes, com muitos irmãos, todos amigos nossos. O outro amigo dele falou: se interna então, eu vou conseguir. Aí ligou, tinha conseguido vaga já na capital, em Vitória, estava tudo certinho para a internação dele, porque ele está realmente passando mal há uns 30 dias já. E ele falou: hoje eu não vou não, só vou amanhã. Amanhã eu me interno, deixa eu ir no banco primeiro. Então eles se prepararam para segunda de manhã ir para o banco. Mas segunda de manhã ele fartou. Tentaram de tudo para reanimá-lo. Ele inclusive, gente, trabalhava no PA, no pronto atendimento aqui da cidade. Morreu dentro do hospital onde ele trabalhava também, um dos plantões que ele fazia. Amados, do que vale a vida, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, perder sua alma? Eu preciso apoiá-los, eu preciso dar um tempo de fazer vídeos por esses dias, porque eu tenho que me repaginar, eu tenho que orar mais, eu tenho que me fortalecer mais na palavra. Eu preciso rever os amigos, como aquele amigo que esteve aqui em casa, quando ele era novinho, lá na minha casa, a gente cantou junto. Vou fazer o vídeo com ele, vou editar e vou postar na sequência para vocês depois, talvez, sei lá, esse final de semana, não sei que dia que o Elton vai conseguir fazer. Tivemos um dia de domingo e segunda tão feliz com ele, foi tão bom matar a saudade. Sabe o que eu tinha para falar para vocês? Era só um minutinho e virou esse vídeo todo. Eu queria, gente, chegar naquele velório e ter uma palavra de salvação, de libertação para todos eles. Eu queria fazer com que eles acreditassem que Jesus realmente pagou todo o preço por nós. Não é porque aquele menino que estava ali naquele caixão na nossa frente está desviado que ele não tem salvação. O sofrimento dele, gente, era muito de que fulano não estava na igreja. E eu falei com a mãe, falei: mãe, Jesus morreu para dar-nos vida eterna. Nós vamos encontrar com Ele no céu. Creia que até o último segundo, fôlego de vida, aquele que aceita Jesus é salvo. Irmãos,
O adventista não crê assim, não adianta. Eu queria poder converter aquela igrejinha toda de gente tão sincera. Eu sempre falo para vocês aqui, eu conheci adventistas tão amáveis, tão sinceros. Eu sempre conto as minhas experiências de vida aqui. Essa família e a outra também daquele vídeo que eu falei. Por que eu fui morar no meio do mato? Parte 1. Eu conto da outra família também, que é excepcional. Pais e mães que excelentes, nota 10, nota 1000, sabe? Eu queria ter sido uma ponta de unha, uma mãe tão boa quanto essas duas mães foram. Essa que perdeu o filho segunda-feira e a outra do vídeo. Por que eu fui morar no meio do mato? Parte 1. Queridos, eu vou me ausentar do canal por uns 15 dias. Eu preciso ler, orar, repaginar. Eu quero que Deus me dê uma nova estratégia, porque eu queria salvar aqueles irmãozinhos todos lá, e eu e a Elton nos sentimos impotentes. Nos sentimos impotentes, porque jamais eu poderia cantar ali dentro da igreja. Com meu brinquinho, com meu batonzinho, eu fui com um sobretudo, com uma calça. Estava bem fria a noite. Pelas regras, eu jamais poderia participar de um culto ali, nem ousei pensar nisso. Eu não pude fazer nada. Eu não pude fazer nada além de abraçar, beijar, dizer o quanto eles são importantes e quanto eu os amo. Queridos, todos que são libertos por Jesus, orem comigo por essa família enlutada. Todos que estão aqui assistindo esses vídeos, que gostam dos nossos vídeos, orem por todos os adventistas que estão sofrendo agora, porque estão perdendo seu esposo, estão perdendo sua esposa. Porque eles não abrem mão do adventismo e preferem perder a mulher, preferem perder a família com os filhos do que sair do adventismo. Ou aceita que lava, cauteriza, põe cimento e tira todo o entendimento da mente. Gente, não adianta você fazer faculdade, não adianta. Os argumentos são sempre os mesmos. Se não guardarmos o sábado é o selo de Deus. Adventista é a igreja remanescente. O pedido do coraçãozinho deles, quando eles olhavam pra gente, é aquela assim: ai, Welton, como vocês fazem falta aqui, liga. Eles faltavam pedir volta pra igreja, pelo amor de Deus, e eu querendo ajudá-los, sabe? Eu querendo ajudá-los a abrir os olhos de que há salvação sem essa prisão toda. E eu não pude fazer nada. Estou abrindo meu coração para vocês aqui. Vou ficar uns 15 dias sem fazer vídeos. Preciso de um tempo com o Elton para a gente pensar. Vou visitar mais os nossos irmãos adventistas que sentem muito a nossa falta, saudade de nós. E ore por nós, porque eu não sei por onde começar. Mas se Deus quiser me usar para eles, que Deus me use. Eu já vi gente sendo liberta de vários países e de muitos estados brasileiros, e eu me alegro com muita intensidade por cada alma liberta. Eu vivo por esse ministério, eu vivo intensamente o meu chamado a cada dia, mas eu queria muito meus irmãos que eu conheço, que eu amo, também libertos. Orem comigo. Grande é essa obra, grande é esta missão. Que Deus tenha misericórdia de mim, dê força a cada dia, que eu consiga cumprir a missão que Ele me confiou. Que eu seja cheia do Espírito Santo a ponto de amar a todos que pensam diferente de mim e que, não por maldade, por pena, por amizade, eles têm pena da gente porque a gente saiu do adventismo. Que essas heresias, essas falsas visões da Ellen White saiam da cabeça desse povo, que só tem salvação se a gente estiver dentro da igreja adventista, que Jesus não pagou por nós, que o Donald Trump é a besta, é o anticristo, é o genro dele que é o anticristo, que agora o Papa vai assinar o decreto. Ai, meu Deus, eles estão tão absorvidos nisso, sabe, queridos?
Alguns reclamaram, também estão tomando remédio de ansiedade, estão com depressão, síndrome de pânico. Muitos vieram abrir o coração com a gente. E eu falei, oh Deus, quem saiu do adventismo está tentando reconstruir a vida, igual eu e ela. Quem está lá tá pior, porque não tem esperança e nem certeza de salvação. Tem uma leve esperança, certeza da salvação não. Isso é de se consumir, gente. Você querer ser fiel, você ser um jovem, tá dentro da igreja, tá ali servindo os bravadores, dando o seu melhor, dando sua vida por essa igreja, mas não tem a certeza da salvação nunca, porque o decreto dominical pode explodir a qualquer hora, você tem que correr pro meio do mato. Hoje o seu nome está sendo passado no juízo investigativo. Gente, que opressão. Junta isso tudo com a dor do luto, de você enterrar um filho. É muito forte. É uma dor muito forte que a gente viveu ali, por eles. Eu choro por eles. O Elton chorou também uns 2, 3 dias. Hoje ele teve que trabalhar, mas o Elton tá um caco por não ter podido fazer nada por amigos que ele ama tanto. Ver aquele irmão ali no caixão, que ele ama tanto. E eles eram tão pobrezinhos, eu falava que eles, pra variar de roupa, né, quando eles eram novinhos, pra impressionar as menininhas, eles trocavam de roupa. Um dia, um ia com a roupa, na outra programação eles trocavam entre si. Ia com a roupa um do outro para variar. Oh, gente, tanta humildade, uma amizade tão pura. Como eu queria, gente, que o meu canal, que o Vale que Possamos, que todos nós que nos esforçamos tanto para desvendar o adventismo, para desmentir tantas mentiras, para desfazer tantas alucinações de Ellen G. White na cabeça do povo. Como a gente trabalha intensamente para ajudar a libertar os nossos irmãos. Como eu queria que isso fizesse efeito nos que eu amo também. É muito bom ver todas as almas que estão sendo libertas. São muitíssimos e muitíssimos. Mas eu ainda não tive a alegria de alguém muito conhecido meu, chegado meu. Eu não tive notícia de ter sido liberto. Samília, eu quero te mandar um beijo. Tia Lília tá bem. Só tá precisando refletir, reconfigurar, fazer um download do cérebro. O Tico e Teco aqui, ó, precisa repensar, fazer uma versão melhor, e isso só aos pés de Jesus, em joelho, oração, estudo da palavra e jejum. Orem comigo, gente, orem comigo, porque grande é a seara. Poucos têm coragem, né, de colocar a cara, de fazer vídeo, de se expor. Se a igreja adventista resolver me processar, eu não tenho nada no meu nome, gente, nem uma bicicleta. Então, assim, vai ser um processo que eu vou ter que, no mínimo, pagar com serviços comunitários, né? Porque nada tem. Mas seguimos aqui. Avante, mas eu quero ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um crente melhor, uma cristã melhor, uma serva do Senhor melhor. Eu quero poder ter algo em minhas mãos para oferecer quando eu ver um adventista enlutado, como eu vi agora, e eu me senti impotente. Eu não podia falar para eles que ele já estava descansando no Senhor, ele dormiu no Senhor. Eu não podia falar isso. Eles não creem. Não creem assim. Pronto, desabafei. Obrigada a todos que ficaram até o final desse vídeo. Em memória ao luto, né, do nosso irmãozinho. Esse final de semana eu não vou postar o vídeo do nosso outro irmão que nos visitou, que foi tão gostoso aqui domingo, foi tão bom. Vou deixar mais pra frente, talvez. Vou ver com o Elton. Vou decidir tudo isso que eu tô falando com vocês com o Elton mais tarde, tá? Ele tá trabalhando. E se eu ficar uns 15 dias, um mês sem fazer vídeos, é porque eu preciso dessa repaginada. Preciso pensar o que eu posso fazer, visitar mais os adventistas que nos amam muito, visitar aqueles amigos que estão lá em Vitória também, temos muitos amigos lá que nos amam muito. E se a gente conseguir estabelecer um vínculo com eles que não seja ofensivo, sabe? Que eles não se sintam ofendidos por eu ter meu canal, e que não haja discussões, sobretudo que se eles respeitarem o nosso lado,
e nós conseguimos respeitar o lado deles sem tocar no assunto, creio que vão ser boas reuniões. Relembrar aí bons tempos, sobretudo vai ter muita música. Esse amigo nosso que veio domingo aqui, a gente cantou até ficar de noite, foi lindo. O próximo vídeo vai sair para vocês aí, eu coloco para vocês. Queridos, uma outra pessoa que eu amo muito, eu amo muito, vai fazer uma cirurgia dia 15, agora. Hoje é dia 6, né? Sexta-feira. Dia 15 tem uma cirurgia para ser feita. Pelo amor de Deus, meus irmãos, orem comigo por ela. Deus sabe quem ela é. Ela é filha do Senhor. Deus conhece ela desde antes dela nascer. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te chamou, já te escolheu, te guardou até aqui. De grandes batalhas você veio, grandes batalhas você já venceu, meu irmão. Essa é só mais uma. Essa cirurgia vai ser uma bênção. Em nome de Jesus você vai sair curado. Sua restauração, seu restabelecimento todo, Jesus vai te dar vitória. Eu e eu estamos orando por você incessantemente. Dia 15 chega logo para ela operar logo e Jesus te dá essa grande vitória. Eu creio, orem por mim. Quem tem consideração por mim, por esse canal, orem por mim, orem pelo Elton. Precisamos muito das vossas orações para que nós sejamos luz, sejamos um canal de luz. A gente não sabe nem por onde começar ainda com esses irmãos adventistas. São amigos pessoais, mas Deus vai nos dar a direção. E orem por essa irmã, a cirurgia dela é dia 15. Fiquem todos na paz do Senhor, graça e paz. Obrigado por me ouvirem. Se eu sumir, tá, Samire? Se por esses dias não tiver vídeos, só continua orando pela tia Lília. Nós estamos firmados na rocha, juntinhos com Jesus. Vamos orar mais. Deus vai nos dar grandes estratégias. Deus vai nos dar discernimento, sabedoria. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus guarde os seus filhos, suas filhas. Que Deus livre de todo mal os nossos filhos e guarde, em nome de Jesus. Nos dê saúde e paz. E que nós possamos dizer para todos que só Jesus Cristo salva e Ele tudo pagou por nós. Não há dúvidas. É só Ele que salva. Amém? Graça e paz. Igreja Adventista de Anchieta. A fachada é bem diferente, mas na mesma rua ainda, onde eu e o Elton frequentamos. Estamos saindo do velório. Agora são 3h40, 4 horas da manhã. Vamos para casa. É a mesma rua ainda. O Elton trabalhava ali naquela esquina ali.